Estamos aqui novamente com a nossa aula de pintura em tecido. Hoje mais uma novidade, aula em pintura de fraldas. Você que tem vontade de aprender, vou dar umas dicas básicas, que depois, com o passar do tempo, você vai poder aprender, desenvolver, se aperfeiçoar, ganhar dinheiro com essas técnicas que vamos estar aqui compartilhando hoje com vocês. Vamos lá? Como uma frase diz, que eu acho muito interessante, os detalhes fazem toda a diferença. É eles que encantam tudo que nós fazemos. Então, se fizermos observando tudo que traz aquele encanto, aquela beleza, você vai ter um trabalho de resultado satisfatório, vai encantar você e vai encantar o seu cliente ou a quem você for dar de presente. Falando da pintura em fralda, vamos lá para mostrar quais são os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje. Vamos utilizar, nesse primeiro momento eu trouxe, vou deixar esse daqui na tábua, mas eu vou mostrar uma aqui para vocês sem o desenho, tá? Essa daqui é uma fralda que foi trabalhada desse tamanho. Esse tamanho aqui nós chamamos de pano de boca. Esse já está com trabalho de acabamento, com viés, com tecido, com tira bordada, passa-fita, já está todo trabalhado, só falta a pintura para a gente deixar um trabalho que vai encantar mais ainda a quem vai receber com o resultado final. E nossa pintura de hoje, deixa eu mostrar para vocês. Vai ser uma pintura bem rápida e fácil. Para quem nunca pintou em fralda, eu escolhi esse modelinho, a pintura de nuvem, que é um tema que as mamães estão escolhendo muito, é um tema atual. A pintura em tecido de fralda, ela é um pouco diferente da pintura em pano de prato ou outro tecido. É um tecido mais fino, que exige mais delicadeza, observar mais os detalhes. Não precisa trabalhar com muita tinta, porque senão vai ficar um trabalho pesado. Então nós vamos trabalhar aqui o mínimo possível, para deixar bem clarinho, bem suave, bem bonito. Nessa fralda que eu mostrei primeiro para vocês, foi um trabalho de acabamento com tecido. Nessa que eu vou pintar, vocês podem observar que é um trabalho de acabamento com crochê, que é uma arte muito bonita também, manual, né? Essa daqui a gente é manual também, mas utiliza a máquina para fazer. E aqui, depois de pintado, vocês vão ver como que vai ficar bonito após o nosso trabalho. Vamos lá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou virar aqui para mim, vai ser a utilização do clareador. Não vou utilizar muito, bem pouco. Agite sempre a tinta antes de utilizar. Vou pegar um pincel aqui mais larguinho, vou passar o clareador somente dentro do espaço que eu vou pintar, principalmente na fralda. Não precisa encharcar o tecido não, é deixar somente molhadinho o espaço que eu vou espalhar a tinta. Se possível, utilize também um pincel apropriado, né? Como eu expliquei nas primeiras aulas, só para clareador, para não ter resíduo de tinta e acabar manchando. Pincéis sempre limpos, material sempre organizado, faz com que você tenha trabalhos bonitos na arte da pintura, mas também esteticamente organizados, limpos, para que você possa já estar comercializando ou dando de presente. Eu já passei na nuvem e passei também no lacinho que tem na nuvem. Vou limpar aqui o pincel. Primeira cor que eu vou utilizar na nuvem, o branco. Vou agitar. Lembrando que vocês podem estar utilizando a superfície para colocar a tinta para não pegar muito. Eu vou utilizar diretamente do potinho, porque eu vou andar um pouquinho mais rápido. Mas a dica é utilizar colocando na superfície para você
administrar melhor a quantidade. Ó, peguei um pouquinho de tinta, vou contornando sem deixar sair para fora. E vou espalhando para dentro de todo o desenho. Vocês podem estar utilizando, de acordo com o tamanho do desenho, a numeração do pincel. Nesse desenho aqui, como não é muito grande, você pode utilizar o pincel número 6, tanto do cabo amarelo quanto do cabo vermelho. Do cabo amarelo é melhor ainda porque ajuda no espalhar. O cabo vermelho, ele ajuda muito na parte de contorno. Vocês podem passar, espalhar. Se tiver soltando alguns fios, que às vezes solta, aí você dá uma puxadinha, tira, lava, limpa o pincel. Vou trocar de pincel aqui para a gente poder agilizar mais um pouco. Vou usar o do cabo amarelo. Vou contornar. Pode sempre estar dando uma passadinha, mesmo que aqui já tem cola na tábua, às vezes dá uma engenhada. Aí você vem com a mão, limpa, claro, né? Para não sujar o seu trabalho. Você vem, passa, vem espalhando ao redor de todo o risco. Eu tô deixando mais clarinho no meio para que quando secar dá mais aquele brilho. Vocês percebem que eu faço o possível para trabalhar só dentro do risco, sem deixar sair para fora. Contorna e espalha. Aí você fala, mas o pano não já é branco, por que eu tenho que usar tinta branca? Mas vocês podem ver que tem uma diferença, né? A tonalidade, ela sobressai mais um pouco com a tinta branca. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, colocar aqui no potinho. Limpar para tirar o excesso. Lembrando que esse daqui, essa pintura que eu estou fazendo motivo infantil, é para menino. Aí por isso que eu estou utilizando também, a escolha, né, foi do tom azul. Mas digamos que a cliente ou a pessoa a qual você vai estar direcionando esse produto, que você está fazendo, escolha outra cor, aí você vai adaptar, pode ser adaptado. Não quer dizer que eu estou pintando de azul, que vai poder ficar só de azul. Posso pintar de outra cor, pode ser amarelo, pode ser verde, pode. Use a sua criatividade e deixe também a outra pessoa ela expor da criatividade, da sugestão dela, contanto que você veja e analise se é algo que é viável. Agora, se fica legal, se as combinações vai dar um ótimo resultado, se não deve, você dá outra sugestão, tá bom? Então vamos lá, trabalhar com a cor azul celeste. Vou contornar e vou espalhar todo o lacinho. Contornei, espalhei, deixei o centro mais claro um pouquinho. Aqui também a mesma coisa no centro. Na outra lateral do laço. Lavou, pincéis, sempre lembrando, pincéis não deixe dentro da água, lavou, tirou, limpou. Se deixar muito tempo pode estragar o pincel, as cerdas e a madeira também, o cabo do pincel. Passei aqui, eu vou passar logo o clareador nas gotinhas, já que eu estou utilizando a cor azul, eu já dou continuidade para a gente finalizar. Passar um pouquinho de clareador, bem pouco.
Pronto, bem pouquinho. Agora eu vou trabalhar as gotinhas. De um lado, eu vou passar o azul. Só vou usar na metade da gotinha, um pouquinho de azul. Do outro lado, eu vou vir com o branco, daqui a pouco. Passei só de um lado, em todas as gotinhas. Contornei e puxei pra cá. Agora eu vou utilizar o branco para dar o acabamento. Deixa eu lavar aqui porque eu vou trocar de cor. Tampar para não ficar secando. Do outro lado da gotinha, venho aqui com o branco, ó. Elas vão mesclar agora. Passei, espalhei. Quando secar, se caso ainda ficar aparecendo o risco do carbono ou do lápis que você utilizou para riscar, você vem e dá mais uma mão do branco, que ele tampa. Mas tem que ser assim, secar não muito, né? Porque senão depois ele não se mistura com o azul. Passei, espalhei. Agora eu vou fazer a parte de acabamento da nuvem. Eu pensei em fazer com um pincel fininho, no tom do azul cobalto. Vou sacudir aqui um pouquinho antes de utilizar. E eu já uso para fazer também o acabamento das gotinhas aqui. Só um pouquinho com o pincel fininho, olha. Posso vir contornando ao redor dela todinha. Pincel em pé, quanto mais eu consigo deixar ele em pé e sem apertar, o risco sai mais fininho. Se eu não quiser fazer esse trabalho de contorno, com o azul e o pincel fininho, eu também posso trabalhar com o outro pincel que eu usei para espalhar, o número 6. Eu venho contorno e espalho bem pouco, para não ficar muito azul. No esfumaçado, né? Aqui eu tô usando só para contornar, para deixar bem suave. Contornei, vou seguindo, ó, risco contínuo. Quando acaba a tinta eu vou lá e pego mais. Dá continuidade aqui. Pode fazer com calma. Pintura em tecido, pintura em tela. Você não precisa fazer correndo. Como eu falei no início, os detalhes fazem toda a diferença. Agora observa que eu vou fazer um tracejado dentro da nuvem. Como se fosse aquela costura caseada. Aqui vou fazendo tracejado. Esse tracejado eu vou fazer também nas gotinhas, acima das gotinhas. São risquinhos bem fininhos. Ao redor de toda a nuvem. Vou trabalhar aqui no lacinho também, uma marquinha de um lado, ao redor aqui, e aqui do outro lado também. Na gotinha, posso usar um pouquinho se quiser, aqui ó, do lado branco, e faço aquele tracejado. Faço tracejado. Aqui a mesma coisa, em todas as gotinhas. Deixa eu dar uma ajeitadinha nessa aqui. Pronto. Agora vamos fazer o olhinho e a boquinha da nuvem. Pra gente finalizar
Geralmente a gente deixa o tom mais escuro de tinta para o final, para que não corra o risco também de borrar. Só um pouquinho. Vou contornar um olhinho, o outro. Nesse desenho aqui, a nuvem está com o olho fechado. Aí nós vamos fazer os cílios. Quando você vai oferecer o seu serviço ao cliente nessa área infantil, é bom sempre estar antenado às tendências, o que está no momento, para que você possa sugerir também novidades ao cliente. Esse tema nuvem é um tema muito utilizado hoje, né? O tema príncipe, princesa. Então é bom sempre estar procurando se aperfeiçoar, buscar aprender mais, buscar na internet, buscar com os colegas, com os amigos. E aqui nós finalizamos essa pintura. Vou só mostrar para vocês aqui como é que ficou a pintura. Deixa eu colocar aqui do lado. Aqui a nossa nuvem. Vocês podem também, uma sugestão, quiser escrever o nome aqui do lado do bebê, ou uma frase, mamãe cheguei, papai cheguei, presente de Deus, príncipe, aí o nome do bebê, né? Meu bebê. Vocês podem estar utilizando esse pincel fininho para fazer a escrita, igual eu fiz na última aula com a toalha. Eu escrevi com o pincel fininho. Aí vocês podem escrever, ou se você quiser fazer também, deixar sem a escrita, fica a opção. No dia que você for estar vendendo esse produto aqui também, aí você pergunta para a sua cliente se ela quer escrever o nome, aí você já escreve. Certinho? Então, essa é a nossa aula de hoje. Prontinho, pessoal, esse daqui é o nosso trabalho de hoje, pintura em fraldas, motivos infantis. E tem esse e inúmeros outros que vocês podem estar praticando e aprendendo mais. Então, assistam, pratiquem, curtam, compartilhem as nossas aulas e até a próxima!